Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para nossa 7ª aula da nossa série de controle de estoque, onde a gente está aprendendo a construir esse controle de estoque aqui bonitão, assim como esse controle de produtos aqui, que é um pouquinho menorzinho, e todas as coisas que a gente pode fazer nesse controle de estoque. Das aulas 1 até a aula 6, que foi a última aula, a gente aprendeu a construir essa interface gráfica aqui do controle de estoque, assim como a parte de controle de produtos, essa interface gráfica que a gente também viu como construir, e a gente foi até um pouco além e a gente conseguiu criar essa nossa caixa de listagem para mostrar todos os produtos que a gente tem cadastrados aqui nesse nosso controle de estoque. Na aula de hoje a gente vai ver o quê? Como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Assim que eu der um duplo clique, ele preenche com os dados ali, ó, a caixinha de produto, custo, preço de venda e ID, quem eu dei o duplo clique. Se eu quiser remover esse produto, eu posso clicar aqui e repara, ele removeu. Então a gente vai aprender aquela parte do duplo clique, vai aprender tudo que eu tenho que fazer para remover esse produto lá do nosso controle e ele sumir daqui. E o que mais? Tem uma outra coisa aqui também. Cliquei aqui no produto 2. Dá uma olhada nesse IDzinho aqui. Se eu alterar o produto 2, ó, produto 3, repara que já sumiu o ID, porque o produto 3 não tem o mesmo ID do que a gente estava ali. Então a gente vai aprender a fazer essas 3 coisas na aula de hoje, que são muito importantes para a gente continuar a construção desse nosso controle de estoque. Então, antes da gente começar o conteúdo, vou te pedir aquilo que eu sempre te peço. Já deixa o seu like aqui no vídeo, ó. Clica aqui embaixo, clica no seu like que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para você receber as notificações ali pelo aplicativo ou pelo site do YouTube. Então, deixa o seu like, se inscreve e também lembra que você pode baixar tanto essa série aqui de aulas da série de controle de estoque, quanto a planilha aqui na descrição. Então vai ter um link lá, baixar a série de controle de estoque e também baixar a planilha utilizada. Você pode baixar os dois para você ir acompanhando tudo que a gente está fazendo nessa aula daqui. Então, chega de blá 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 e bora pro conteúdo. Beleza, então como eu falei, a gente vai aprender a fazer aquelas 3 coisas. Primeiro, um evento aqui, toda vez que eu der um duplo clique em uma dos produtos da minha caixa de listagem, o que ele vai fazer? Vai preencher as caixinhas com as informações desse produto. Segunda coisa, quando eu clicar no botão de excluir, ele vai excluir esse produto da minha listinha de produtos. E coisa número 3, sempre que eu alterar um produto, ele vai zerar a nossa caixinha de ID. Então essa até acho que é a coisa mais fácil de fazer, que é essa última. Sempre que eu alterar o produto, o que ele faz? Ele muda ali a caixinha de ID. Então perfeito. Aqui na nossa planilha, eu estou até com produto 1, acho que foi falta de criatividade da outra aula que eu coloquei. Então, ó, produto 2, sei lá, 20, 81 e vender a 50 e 78. Perfeito. Aqui a gente tem um produto 1 e um produto 2. O que eu quero fazer agora? Vamos abrir o nosso VBA. Alt F11. Aqui a gente está no nosso formulário. Lembra que está aqui toda a nossa partezinha. Vou dar um duplo clique no formulário controle de produtos para ele mostrar a interface gráfica, só que eu quero entrar nos códigos que ficam por trás dele. Então, ó, botão direito, exibir código. Aqui são os códigos que a gente fez até a aula passada. Isso daqui é aquela macro que a gente fez para mostrar os produtos na caixa de listagem. E aí, toda vez que eu inicializo o meu formulário, o que ele faz? Ele chama essa macro que mostra os produtos na caixa de listagem. Então, perfeito até agora. Isso foi tudo que a gente tinha feito até a última aula. Nessa aula daqui eu quero fazer o quê? Ó? Vou dar um duplo clique para ele mostrar. Toda vez que eu alterar a informação da caixa de produto, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele zere o valor da minha caixa ID. Então, ó, essa caixa e essa caixa eu tenho que dar nome a elas duas. Por quê? Para eu poder acessar ela por meio do VBA. Por exemplo, eu quero fazer o quê? Ó? Eu quero um evento que seja disparado toda vez que eu alterar, toda vez que eu mudar o conteúdo dessa caixa daqui. Só que qual que é o nome dessa caixa? Por enquanto não tem. Então por isso que a gente precisa dar um nome. Tanto dessa quanto dessa, porque eu vou acessar o valor ali delas. Tanto da caixa de produto quanto da caixa de ID. E para dar nome é muito simples. Clica na caixa, vem aqui ó, na partezinha de propriedades. Aqui em name, vamos mudar para caixa underline produto. Perfeito. A de ID, caixa underline ID. Perfeito, o procedimento é o mesmo. Então vamos lá. Eu quero fazer uma macro associada à caixa de produto. O que eu tenho que fazer? Posso dar um duplo clique aqui, que repara que ele já cria uma macro, ó, caixa produto underline change, que é exatamente a macro que eu queria fazer. Ah, podia ter vindo um evento que não seria o que eu gostaria de usar? Poderia. Por exemplo, aqui poderia ter vindo um caixa produto clique, que seria o clique na caixa de produto. E aí não é o que eu quero. Como é que eu faço para mudar? Aqui em cima tem que estar
o objeto, que é caixa produto, e aqui do lado ó, tem que estar a ação certinha, o procedimento certinho. E aí você escolhe, no nosso caso era o change mesmo, então esse daqui está certinho. Show de bola! O que eu quero fazer toda vez que eu mudar a minha caixa de produto? Eu quero que o valor da minha caixa ID fique zerado, que fique vazio, não apareça nenhum texto ali. Por que eu quero fazer isso? Repara, vou voltar lá no meu formulário original. Abre o meu formulário, controle de produtos. Tá aqui, ó, duplo clique. Produto 2, custo 1,31, preço de venda 10 e D2. Se eu mudar esse conteúdo daqui, por exemplo, para produto 3, o ID continua sendo ID 2? Não, o ID tem que ser o ID do produto 3. Então eu não posso deixar ele do jeito que ele está. Eu tenho que colocar, eu tenho que zerar essa informação para ele não estar com o ID errado. Então como é que eu faço isso? Ó, vou fechar aqui. Voltar lá. Volto para cá, deixa eu minimizar, botão direito, exibir código do formulário de controle de produtos. Show de bola. O que eu quero fazer toda vez que eu alterar a minha caixa de produtos? Eu quero zerar o conteúdo da minha caixa de ID. Então, ó, caixa, underline, ID, ponto velho, igual a duas aspas. Que aí ele coloca o quê? Vazio. Não tem nenhum texto aqui no meio, então ele vai deixar vazio. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Ó, duplo clique no formulário de controle de produtos. Vou dar um play aqui. Repara que ele já está ali com o produto direitinho. Vou escrever aqui, sei lá, produto 2. Tá grandão o texto, depois a gente pode mudar essa formatação. E aqui no ID eu vou colocar ID 2. O que eu quero fazer? Quando eu mudar essa informação daqui, ele tem que zerar esse conteúdo do ID, que foi justamente a macro que a gente acabou de fazer. Então, ó, produto 3. Repara que ele já zerou ali. Então, toda vez que eu altero isso daqui, eu nem precisei colocar 3. Só se eu apagar aqui, ó, colocar aqui 1. Assim que eu apago, eu já mudei aquele conteúdo. Ele já tira ali para mim, então tá funcionando direitinho. Então, perfeito. Das 3 coisas que a gente ia fazer, uma delas já foi, faltam 2. Vou fechar aqui. Outra coisa que a gente já tem que fazer, mudar o tamanho da fonte dessas caixas aqui para ficar do mesmo tamanho dessa fonte daqui. Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho dessa fonte, que se eu não me engano era 12. Não, é 10, é um pouquinho menor. Então, ó, vou fechar, vou clicar, segurar no Ctrl, ó. Ctrl, e aí cliquei. Aqui foi errado. Pronto, cliquei. Venho aqui em fonte, e aqui no tamanho tá 12, vou botar 10, dou um OK. Vou dar um play aqui, ó, para ver como é que tá. Produto 1. Show. Agora está num tamanho legal. Então, perfeito. Já fizemos aquela nossa primeira coisa, que era, toda vez que eu mudei o produto, eu quero zerar a minha caixa de ID. Show de bola. Agora, o que mais que eu quero fazer? Eu quero que toda vez que eu... Vou dar um play. Toda vez que eu der um duplo clique em um dos produtos, ó, duplo clique, eu quero que ele preencha essa caixa com as informações desse produto que eu cliquei. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Botão direito, exibir código. O que eu quero fazer? Pensa aqui comigo. Toda vez que eu der um duplo clique, aonde? O que vai disparar esse meu evento, que é preencher as caixinhas com a informação? Sempre que eu der um duplo clique em um dos produtos. Então, repara, duplo clique aqui. Onde é que estão os produtos? Na minha caixa de listagem. Então, toda vez que eu der um duplo clique na minha caixa de listagem, eu vou realizar uma ação, eu vou realizar um procedimento. Então, qual que vai ser meu evento aqui? Justamente um duplo clique na minha caixa de listagem. Então, ó, toda vez que eu tiver um duplo clique na minha caixa listagem produtos, eu quero fazer o quê? Eu quero preencher essa caixa e essa caixa com as informações do produto do qual eu dei o duplo clique. Então, vamos lá. Dá um duplo clique agora nessa caixa de listagem, que ele vai abrir a macro associada à caixa de listagem. 1, 2. Perfeito. Repara que ele colocou, ó, caixa de listagem produtos, underline, clique. Mas aqui é um clique só, é só eu selecionar, não é um duplo clique. Então, repara, não é esse evento que eu quero. Então, ó, caixa listagem produtos, tá certo. Mas aqui é clique? Não, não é o clique, é o duplo clique. Então, ó, botão para baixo, double click, que seria esse duplo clique aqui que a gente quer. Esse DBL seria um double click. Então, clico aqui, perfeito, e vou apagar esse daqui que ele tinha criado antes, porque esse daqui eu não preciso usar, pelo menos não por agora. E esse daqui é o que eu quero. Então, ó, caixa listagem produtos, double click. Show de bola. Vou dar Enter, e aí vamos pensar no que eu quero fazer. Eu quero editar o conteúdo da minha caixa de produto, o conteúdo da caixa de ID, da caixa custo e caixa preço. Ó. Vou voltar lá. Caixa produto, tá com o nomezinho certinho. Caixa custo, não tem. Então, ó, caixa underline custo.
Caixa preço, também está com o nome zoado. Caixa underline preco. Não vou botar caractere especial para não dar problema. E aqui caixa ID. Então, perfeito. Vou voltar lá para o meu código. Botão direito, exibir código. O que eu quero fazer quando eu der um duplo clique na minha caixa de listagem produtos? Em um dos produtos dessa minha caixa de listagem. O que eu quero fazer? Eu quero alterar, ó, caixa produto ponto velho. Eu quero mudar o valor da minha caixa de produtos. O que ele vai receber? O que eu quero colocar na minha caixa de produtos? Ué, o valor do produto que está naquela minha listinha. Não é tão simples assim? Ó, duplo clique, vou clicar aqui e vou dar play. Repare que quando eu der um duplo clique aqui, o que eu quero que venha para a caixa de produtos? O produto da linha que eu selecionei, certo? Então, ó, toda vez que eu clico em uma das linhas aqui da minha caixa de listagem, ele sabe qual é a linha que eu estou clicando. E aí, qual que é a outra informação que eu quero passar? Qual que é a coluna dessa linha que eu quero? Então, repara, aqui eu tenho duas linhas e eu tenho uma, duas, três, quatro colunas. Para o produto, eu quero a informação que está em qual coluna? Na coluna 2. Para o custo, coluna 3. Para o preço de venda, coluna 4. E para o ID, coluna 1. Então, perfeito. Eu vou dizer para ele, ó, eu quero a informação que está na linha que você acabou de selecionar, que é essa linha daqui, e aí eu vou te mostrar como é que a gente faz para encontrar essa linha. E eu quero a informação que está na coluna 2, por exemplo, se eu estiver preenchendo o produto. Então, vamos voltar para lá para você entender como é que a gente faz isso. Vou fechar aqui, botão direito, exibir código, e aqui vamos continuar o nosso código. Caixa produto ponto velho vai receber o quê? Vai receber um dos valores da minha caixa listagem produtos. Então vamos lá, ó. Caixa listagem produtos. Só que a gente sabe que eu tenho muita informação na minha caixa listagem produtos. A gente viu que eram 2 linhas e 4 colunas. Como é que eu faço para selecionar uma única célula ali da minha caixa de listagem? Selecionando a linha e a coluna. Dessa forma, assim, ó, ponto list, que aí eu vou separar isso daqui numa lista. E aí quais as informações que eu tenho que passar, ó? Dessa lista toda de caixa de produtos, de caixa listagem produtos, eu quero que você pegue o quê? A informação que está na linha tal e a informação que está na coluna tal. E aí ele consegue achar a informação de forma fácil. Então, ó, abro parênteses. Dá uma olhada. Aqui ele está pedindo o índice e aqui ele está me pedindo a coluna. O índice seria a linha e a coluna seria justamente a coluna. Então, perfeito. A coluna, ó, vou dar um vírgula aqui, a coluna a gente já sabe qual vai ser, que é a coluna 2, que é onde a gente tem os produtos. Só que aqui o VBA ele entende como -1. Então, se eu quero a coluna 2, na verdade eu tenho que colocar coluna 1. Por quê? Porque ele começa a contar do zero. Então, a coluna 1, na verdade, é a coluna 0. A coluna 2, na verdade, é a coluna 1. A 3 é a 2 e a 4 é a 3. É só um detalhezinho. Perfeito. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero a informação da caixa de listagem de produtos que está na coluna 2, porque aqui está escrito 1, mas o 1 se refere à coluna 2. Lembra desse detalhezinho. E qual é a linha? Eu tenho duas linhas. É a informação que está na segunda coluna, mas está em qual linha? Na primeira ou na segunda? Como é que eu vou descobrir isso? Pela informação que eu acabei de clicar. Como assim, Diego? Repara, duplo clique, vou clicar, vou dar um play. Sempre que eu clicar aqui, repara que ele marcou essa linha. Então ele sabe, o VBA já sabe qual é a linha que está selecionada na nossa caixa de listagem. E como é que eu acesso essa informação? Dessa forma aqui, ó. Vou fechar, botão direito, exibir código. Aqui eu coloco o seguinte, caixa listagem produtos.listIndex. Que isso daqui significa? Quando eu puxo list index da minha caixa listagem produto. Isso daqui vai me dizer qual é a linha que está selecionada no momento que ele entrar nessa linha aqui de código. Então lembra que para ele entrar nessa macro, eu tenho que ter dado um duplo clique lá na minha caixa de listagem? Então, perfeito. Se eu der um duplo clique na minha linha 1 na minha caixa de listagem, isso daqui vai ser igual a 1. Se eu der um duplo clique na linha 2, isso daqui vai ser a linha 2. Então, perfeito. Agora eu já tenho tudo. Eu quero que o valor da minha caixa de produtos seja o quê? A uma das informações que está na minha caixa de listagem. Só que qual? Qual linha e qual coluna? A linha que está clicada e a coluna que é a coluna de produto, que a gente viu que é a coluna 2, mas tem aquele macete que a coluna 1 para o VBA, na verdade, é a coluna 2. Por quê? Porque ele começa a contar do zero. A coluna 0 é 1, a coluna 1 é 2, a 2 é 3 e a 3 é 4. Então, perfeito. Não quero alterar só o valor da minha caixa de produto. Quero alterar também caixa custo
preço e ID. Então eu vou copiar essa informação para a gente colocar ali e só mudar o que a gente precisa. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Caixa produto que eu quero mudar de novo? Não, aqui vai ser caixa custo. O valor dela vai ser o quê? Uma das informações da caixa de listagem, lista, perfeito. Qual é a linha? É a linha que está clicada? Sim. A coluna vai ser a coluna 1, que na verdade é a 2? Não. É a coluna 3 lá na minha tabela. E aí como é que eu me refiro à coluna 3? Eu coloco um 2 aqui. Perfeito. Vou copiar isso aqui de novo, vou dar um Ctrl V. Tem que mudar agora o valor da caixa de preço. Então, ó, preço, caixa, listagem, produtos, lista. A linha é a linha que está clicada e a caixa preço é a coluna 3, que na verdade lá na minha caixa de listagem é a 4ª coluna. E por fim, a gente coloca o ID, ó. Vou selecionar isso aqui, dar um Ctrl V. Caixa ID vai ser o quê? A informação que está na linha que está clicada e está em qual coluna? Está na primeira coluna. Como é que eu me refiro à primeira coluna? Coloca aqui o 0. Lembra que ele começa a contar no 0? Então a primeira coluna é esse 0 daqui. Então perfeito. Toda vez que eu der um duplo clique na minha caixa de listagem produtos, ele vai alterar a caixa de produto, a caixa de custo, caixa de preço e a caixa de D, e ele vai colocar o quê? As respectivas informações lá da nossa caixa de listagem. Então vamos ver se isso daqui está funcionando. Duplo clique aqui no formulário de controle de produtos, clico aqui, vou dar um play. O que eu tenho que fazer agora? Duplo clique. Repara que ele preencheu todo mundo bonitinho. Produto 1, custo, preço de venda, ID. Duplo clique aqui, repara que ele atualiza. Produto 2, custo, preço de venda e ID. E lembra o que a gente fez no início da aula? Se eu alterar o produto, repara que ele já tira o ID, porque ele sabe que se eu não coloquei o produto que estava clicado, esse ID provavelmente não vai estar certo. Então ele já apaga ali. Então, ó, eu lembro que eu tinha prometido 3 coisas para essa aula, mas para a gente não ficar com uma aula muito extensa, vamos focar aqui só nessas 2 coisas. Primeiro, toda vez que eu faço um evento change aqui, ou seja, quando eu mudo a minha caixa de produto, o que ele faz? Ele zera o conteúdo da caixa de ID. E segunda coisa, um evento que é o double click. Quando eu dou um duplo clique aqui, ele preenche as informações ali em cima com as informações da minha caixa de listagem. Por quê? Ele coloca a informação que está na primeira coluna aqui, na segunda coluna aqui, na terceira coluna aqui e na 4ª coluna aqui. E como é que ele sabe qual linha que está clicada? Essa linhazinha que está selecionada, a linha azul, e a gente acessou essa informação lá pelo VBA usando aquele ponto list index. Se você não lembra, dá uma voltadinha aqui, lembra que é um vídeo e aí dá para pegar lá. Então, ó, tinha prometido 3 coisas, mas a gente vai ficar aqui com 2. Essa terceira coisa a gente vê na aula que vem, para a gente não deixar essa aula muito extensa. Então, espero que tenha gostado. A continuação dela vai ser na próxima aula. Lembra de deixar o seu like no vídeo se você curtiu, deixe seu comentário me dizendo o que você está achando da série e o que você achou dessa aula aqui até agora, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você não perder notificação de nenhum vídeo que sai aqui no canal. Então, ó, próxima aula tem a continuação, te espero lá nela.